Administrar o Centro Cultural aqui no Centro Histórico de São Paulo é um desafio bom até, mas que exige um olhar para além das portas do CCBB, né, para fora. A gente olha para a programação, olha para a manutenção do prédio, da fachada, mas tem que ter um olhar muito atento a todos os movimentos ao redor. Meu nome é Cláudio Matos, sou gerente geral aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Trabalhei em várias áreas no Banco do Brasil antes de vir parar aqui, no CCBB São Paulo. Trabalhei muitos anos na área de propaganda do banco e depois assumi a área de programação do CCBB Brasília. E depois eu vim parar aqui em São Paulo, né, cuidar dessa joia arquitetônica aqui no centro da cidade. Eu sou formado em administração e tenho pós-graduação em marketing, comunicação e artes visuais. E tenho formação também em fotografia. Fotografia é minha paixão também, desde muito jovem, desde minha adolescência. Eu sempre andava com a câmera na mão. Cada unidade do Centro Cultural Banco do Brasil é uma coisa diferente, tem suas peculiaridades. E Brasília tem uma particularidade de ser um espaço amplo, de ter um jardim incrível, com capacidade de programação para 4, 5 mil pessoas na área externa. Então isso é uma característica muito própria da cidade. É um prédio mais moderno, um projeto do Oscar Niemeyer, e é incrível, um prédio, uma arquitetura diferenciada, pendurada, são 300 metros de comprimento e um jardim realmente que chama a atenção e já faz parte da cena da cidade. As pessoas vão para lá fazer piquenique e ver exposições e acabar acessando a programação do CCBB. E São Paulo é uma outra realidade, né? Aqui a gente está situado aqui no centro histórico da cidade de São Paulo e tem o desafio de lidar com essa diferença da cidade, esse fluxo de turistas. Aqui a gente recebe um público muito variado e muita gente que vem a São Paulo pela primeira vez. Né? Diferente de outros centros onde existem os frequentadores habituais, aqui a gente tem um número grande de visitantes que vêm ao prédio pela primeira vez, todos os dias, que é o fluxo de pessoas que vêm a São Paulo e já colocou o centro na rota turística, na rota de passeios. Então o centro acaba sendo esse ponto aqui, essa referência aqui no centro de São Paulo. A cidade adotou o Centro Cultural, o CCBB Brasília, como esse espaço também de cultura e lazer, onde as pessoas também usam o jardim para piquenique, para encontro, e é um ponto de encontro da cidade, além da programação que também é uma programação que itinera pelos outros CCBBs e também faz toda a diferença na vida cultural da cidade. Mas São Paulo não, São Paulo é esse prédio que é fortíssimo também na arquitetura, por ter sido também a primeira agência do Banco do Brasil em prédio próprio aqui na cidade de São Paulo, então tem essa história, né? Um prédio que remonta ao início do século passado, traz toda a riqueza do café, né? Que de alguma forma ajudou a consolidar essa força da cidade de São Paulo, no Brasil, e é uma joia que fica aqui no centro de São Paulo, junto com tantos outros equipamentos que formam esse polo cultural tão rico da nossa cidade. O prédio tem mais de 120 anos, né? É uma arquitetura eclética, né? Com vários estilos que são vistos aqui dentro, e que agora conta com um prédio anexo, né? Já com outra estrutura, uma estrutura mais moderna, né, que é uma caixa multiuso, 2 andares, 2 pisos, que possibilita fazer programações diversas também e complementares à programação aqui do prédio histórico. Em 2001, né, o CCBB inaugurou-se o CCBB São Paulo com a exposição do Tunga, né, que foi uma exposição histórica naquele momento do centro, da efervescência. Foi um momento certamente o CCBB tem um papel relevante
nessa consolidação do centro de São Paulo, né, passando por várias fases, até o momento hoje em que o centro faz parte definitivamente da cena da cidade de uma forma muito potente, né, junto a tantos outros prédios históricos aqui na capital de São Paulo. Tivemos várias, né, assim, o CCB passou por vários momentos nessa trajetória, né? A programação sempre privilegiou mostras que trouxessem uma diversidade de conceitos, de ideias. Então, desde exposições com apelos mais populares até exposições que trazem reflexões mais profundas, tanto exposições que atraem o grande público, como exposições que a gente precisa fazer um trabalho de formação, de trazer as pessoas. Mas o CCB sempre trabalhou muito com acessibilidade, tanto por meio da gratuidade, como por meio dessa mediação junto ao público, fazendo com que todas as pessoas se sintam pertencentes e abraçados pelo projeto em cartaz, né? É uma programação diversa, né, com cinema, teatro, exposições, programa educativo, ideias e música. Então, sempre a programação para todos os públicos, também abrangendo o público infantil, o público adulto. Né, várias exposições marcaram, né, a história do CCBB, né, impressionismo, Basquiat, a exposição Vai e Vem, que trouxe uma história da rede de dormir no contexto cultural do Brasil, o Shiharu Shiota, exposições internacionais, grandes exposições, Morandi, Movimento Armorial. São muitos projetos ao longo desses mais de 20 anos aí, 24 anos já, né, de história, de cultura para a cidade de São Paulo. É um prédio que não foi feito originalmente para ser um centro cultural. Então esse é o desafio de trabalhar essa arquitetura. Por esse motivo, a gente acaba interferindo muito numa conversa, num diálogo com as produções e curadorias, para pensar a utilização desse espaço da melhor forma possível, de forma que consiga trabalhar o melhor fluxo, o fluxo mais agradável possível para o visitante. Então, às vezes, chega uma produção querendo começar a exposição no térreo e a gente acaba orientando a fazer esse percurso a partir do quarto andar, para facilitar esse fluxo de subir de elevador e descer pelas escadas. Então, isso ajuda a atender maior número de pessoas. Então, isso é só um exemplo, né, desse recorte que tem. Como o próprio teatro, que é um espaço também adaptado dentro do prédio e que torna o espaço mais desafiador, mais recortado, mas mas nem por isso impediu de trazer projetos incríveis, né? É um prédio que a gente consegue ocupar bem, né? E muitas vezes os projetos ficam muito bem colocados, porque ele tem uma arquitetura que também favorece esse fluxo e favorece uma interface e uma relação com as obras de forma mais próxima também. Por isso que a gente precisa conversar, dialogar muito com as produções, com as curadorias, interferir um pouco nisso. É uma preocupação muito grande, a nossa preocupação de levar a cultura para o maior número de pessoas e tornar a cultura cada vez mais acessível. Então, a gente tem trabalhado muito isso. E uma das coisas que a gente começou a fazer de uns anos para cá é trazer a experiência da exposição para o percurso também. Então a gente coloca oficinas no percurso da exposição, fazendo com que o visitante tenha uma interação com aquele conteúdo que ele viu nas obras e ele possa criar um objeto, levar para casa, e isso onde ele é convidado a participar, né? a colocar um pouco a alma, a energia, o tempo dele ali nesse percurso. Então, isso é um exemplo de como a gente aproxima a cultura das pessoas. E é interessante a gente ver todas as faixas etárias aqui e sempre com programação muito acessível, muito plural, conteúdos diferentes
e a cada projeto é uma surpresa. A programação do CCBB é formada a partir dos editais, que são realizados geralmente de 2 em 2 anos, né, onde há um chamamento público geral, né, para as inscrições, que vem produtores de todo o Brasil, né, em todas essas áreas, de cênicas, exposições, cinema, música e programa educativo. E essa seleção é feita por analistas dos 4 CCBBs e agora do 5º CCBB de Salvador, que abre no próximo ano. Há uma seleção prévia pelos analistas dessas 5 unidades. Depois essa seleção passa por pareceristas externos especializados em cada área e depois tem ainda um olhar da diretoria de marketing do Banco do Brasil que faz essa seleção. Para compor, para direcionar o eixo curatorial, a gente realiza também, previamente ao lançamento do edital, um painel de tendências, né, onde os representantes dos 4 CCBBs, dos 5, se reúnem para discutir e ver os cenários de cada área, perspectivas de futuro, o que é que está mais em evidência, quais são as pautas urgentes, quais são os caminhos possíveis, imaginários para a cultura. E isso direciona o eixo curatorial que vai inspirar os projetos para os próximos 2 anos. Então a gente acompanhou ao longo desses anos, esteve sempre muito atento, junto às secretarias, à subprefeitura da Sé, um trabalho intenso, olhando para a questão da segurança, da zeladoria, do turismo. Então são todas pautas que a gente sempre esteve muito presente ao longo desses anos para poder apoiar e ao mesmo tempo pedir, né, e conversar sobre como a gente pode atuar para essa transformação. Então, essa exposição que está em cartaz, por exemplo, agora, né, a exposição Fugaz, que tem um panorama dos anos 80, ela tem trazido mais de 3.000 pessoas nos finais de semana. Então, isso traz um movimento para o centro. Então, além do aspecto da cultura, do consumo de cultura aqui no Centro Cultural, o CCBB também é um agente que propulsiona o turismo, que movimenta o comércio do centro. Então, é um trabalho a várias mãos, né? E os outros equipamentos também presentes aqui no centro, né? Casa de Francisca, Farol Santander, o Solar da Marquesa, o Pátio do Colégio, o Mosteiro de São Bento, são instituições, são centros que também ajudam a consolidar esse movimento em torno do centro de São Paulo. Hoje, qualquer pessoa que vem quem vem visitar São Paulo, que vem fazer turismo em São Paulo, já coloca o centro como um dos destinos. Teve momentos em que o centro era uma coisa mais difícil, né? Era um lugar meio mais onde as pessoas não queriam vir. Hoje não, o centro é desejado, né? O centro é Vale do Anhangabaú também, recém-reformado, Teatro Municipal, sempre com programação intensa, cheio. O Martinelli, né, que também vai passando por um processo de restauro e utilização do rooftop. Né? São tantos lugares incríveis que a gente pode... O próprio Mercadão também, que está aqui próximo. Então, são todos esses agentes do centro chamando para o público para consumir cultura, para olhar para a arquitetura e para a história de São Paulo. Depois da pandemia, a gente trouxe como parceiro também estratégico aqui o Café Girondino, que também é um parceiro forte aqui do centro de São Paulo. É o café mais antigo do centro de São Paulo, um café que está... Então, foi a primeira filial do Café Girondino fora da sede dele, na São Bento. Então, foi muito bom para o CCBB essa parceria de trazer essa entidade aqui do centro da cidade, que conecta, que tem uma história, né, forte e presente aqui no centro, e que que complementa a experiência do visitante. Né, o visitante que vem visitar uma exposição, que traz a família, que vem
vem consumir cultura e aproveita para também tomar um café e conversar e encontrar amigos, família e etc. O caminho para o CCBB já é um caminho super agradável, né? onde o visitante tem acesso a ícones da cidade de São Paulo, como o próprio Viaduto do Chá, que é a primeira ponte aqui da cidade de São Paulo. Né? A gente está do lado da Praça da Sé, está próximo do Martinelli, do Farol, do Pátio do Colégio, onde nasceu a cidade de São Paulo. E chega aqui, encontra uma joia arquitetônica nesse centro, que é calçadão, que facilita o trânsito dos visitantes com tranquilidade. Hoje o centro está muito seguro, é acessível, né? A gente tem 3 estações de metrô próximas, né? A Estação da Sé, tem a Estação do Anhangabaú, a Estação São Bento, que facilita esse acesso, né, para o visitante, e encontra essa joia arquitetônica, né? É um prédio que, independente da programação, já é uma coisa incrível de se visitar, e aqui o visitante se depara com a programação gratuita ou, eventualmente, a preços muito acessíveis, caso de exposição de cinema, e aqui ele pode descobrir um outro universo de questões, de possibilidades. A ideia é que, assim, a gente trazer cultura para fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas olharem o mundo de uma outra forma, né? Pensar e sair daqui diferente de como entraram. Eu acho que essa é a proposta. Sempre pensar em trazer uma programação que chame o público a pensar, a refletir sobre diversas questões e a conhecer arte, artistas que fizeram que deixaram tantos legados ao longo da história. Um grande desafio da área de cultura é popularizar, né? Popularizar a arte, a cultura, transformar esse espaço num lugar de encontro, num lugar em que as famílias percebam que é tão interessante quanto ir ao parque, quanto ir no shopping, né? Onde as pessoas percebem que aqui é um lugar interessante, né? Para ver coisas novas, olhar o novo e pensar diferente, em discutir, trazer novas ideias e levar para casa um outro conhecimento, um conhecimento de novas culturas, de novos saberes. Então, esse é um desafio muito grande. O CCB tem se desafiado a trazer a cultura para próximo das pessoas. Deixar de ser aquele lugar muito para iniciados nas artes, em cultura, né? Mas para um lugar próximo, onde as pessoas podem olhar, dar opiniões, se impressionar, se emocionar e voltar para casa com outro olhar, com outra visão de mundo.